Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma rubrica semanal e hoje vamos falar um pouco, ou vamos dar mais ênfase aos últimos acontecimentos que têm marcado os últimos dias, sobretudo a última sexta-feira. Portanto, antes de avançarmos, só aqui para me apresentar, meu nome é Henrique Tomé, faço parte do Departamento de Analistas da XTB e, como já é costume, vou então aqui guiar-vos na apresentação. Se gostarem do vídeo no final, sugeria que colocassem o gosto e também se tiverem alguma dúvida ou algum comentário, podem fazê-lo no campo dos comentários no YouTube, como é lógico. Portanto, contamos aqui com a vossa interação e com a vossa participação. Vamos então aqui dar início à apresentação desta semana. Portanto, será que as preocupações com o crescimento económico irão aqui voltar a ser ou marcar aqui o mercado? Vamos aqui ver. Antes de mais, o simpósio de Jackson Hole acabou por não se revelar, por não revelar aqui qualquer tipo de novidades, acabou por não ser nenhuma surpresa aquilo que foi dito ao longo aqui dos discursos, nomeadamente os discursos de Powell. Portanto, Powell continua aqui a manter a sua postura mais dovish, que tem vindo a marcar os quase últimos 2 anos. Curiosamente é engraçado que a maior parte ou metade dos discursos que Powell tem vindo a fazer nos últimos tempos, metade deles são sempre referentes à inflação. Portanto, está aqui a ideia de que Powell pode, de certa maneira, tentar manipular ou atenuar um pouco os medos que podem estar incutidos no mercado. E, portanto, aqui, novamente, e voltou também o discurso de Jackson Hole a ficar marcado por declarações de Powell a dizer que a inflação é apenas transitória, todos os fenómenos que estão a acontecer em termos económicos são também consequência da pandemia e, portanto, são apenas transitórios, são apenas temporários. Ora, como consequência aqui deste discurso mais dovish, acabou por o dólar ficar mais fraco, novamente, ficar mais exposto a períodos de volatilidade e desvalorização, e por outro lado, naturalmente, tivemos o ouro a valorizar fortemente e tivemos também os índices norte-americanos a recuperarem também significativamente. Portanto, aqui, neste momento, todos eles estão próximos novamente dos seus máximos históricos. Como também referido na semana passada, na apresentação da semana passada, tínhamos falado que um dos motivos, ou um dos argumentos pelo qual Powell podia se justificar para adiar o tapering, podia ser a variante Delta, e de facto voltou aqui a utilizar o facto da nova variante Delta continuar aqui a apresentar um risco, é indiscutível, portanto continua a ser um fator de risco e que pode comprometer a recuperação económica no país, quer seja nos Estados Unidos ou noutra economia, e portanto aqui a utilizar então a variante Delta como uma desculpa para adiar a redução do programa de compra de ativos. No entanto, não quer dizer que aqui a decisão do adiamento seja definitiva, ou seja, a longo prazo, até porque as divergências entre os membros da FED continuam, isto é importante de destacar, e que muitos deles avançam que ainda este ano poderá então ocorrer o tal tapering, a tal redução do programa de compra de ativos. A reunião da Fed em setembro será bastante importante, agora estamos quase a entrar no mês de setembro, e essa reunião vai ser bastante importante. Não só porque os decisores políticos já vão ter acesso ao último relatório do NFP, que será divulgado esta sexta-feira, e no qual também aproveito para mencionar que vamos ter um webinar especial a fazer a cobertura dos dados que serão divulgados à 1h30, portanto o webinar vai começar à 1h15, um pouco mais cedo que os habituais webinars, mas claramente que aqui com o relatório do NFP poderá aqui ser um trigger para depois a Fed tomar aqui novas medidas, ou então manter as atuais. Portanto, depende muito do que os dados poderão dizer. É importante percebermos também que o mercado laboral tem sido um dos indicadores que tem adiado o facto de se começar a reduzir o programa de compra de ativos, e portanto o último relatório já mostrou uma melhoria significativa, e se agora os próximos relatórios, sobretudo este último referente ao mês de agosto, continuar a apresentar uma melhoria, pode também, portanto, não dar muita margem de manobra para começar a ocorrer a redução do programa de compra de ativos, que embora isso possa acontecer
é importante também notar que o quantitative easing continua a uma escala muito, muito grande, mesmo que se as reduções seguirem em frente. Por outro lado, e é o nosso tópico da semana, portanto, aqui o mercado do petróleo. Portanto, se olharmos aqui para este gráfico, conseguimos ver que a mobilidade tem caído, mas que recentemente tem vindo aqui a recuperar até de forma generosa. É verdade que os dados sobre a economia chinesa acabam por ser sempre uma incógnita, nunca sabemos bem se são fidedignos ou não, mas os últimos dados apontam aqui para uma melhoria, depois de 2 meses mais fracos e que, em termos globais, estes últimos 2 meses acabaram por ser mais fracos, mas a mobilidade começa aqui a dar sinais mais animadores. Curiosamente, setembro e outubro coincidem com o período em que no ano passado os governos começaram a adotar medidas de maior restrição e acabou por naturalmente prejudicar a mobilidade no seu todo e, portanto, continua também a ser isto um fator de risco, porque já sabemos que no ano passado, e se utilizamos o ano passado como um padrão para tentarmos perceber aqui a evolução da pandemia, embora não tenhamos a taxa de vacinação que agora existe atualmente, mas o ano passado, no início do outono, acabou por se revelar mais dramática a parte da pandemia. A procura por parte da China também tem limitado os preços, portanto aqui a China tem desde o início do ano basicamente, portanto nos últimos 7 meses deste ano, tem vindo aqui a importar cada vez menos barris de petróleo e faz parte aqui da estratégia do país para também tentar reduzir as pressões sobre os preços desta matéria-prima. As próprias refinarias no país também têm estado aqui a limitar a sua produção numa escala muito mais pequena para contribuir então para esse impacto que a China pretende ter no mercado. As atuais restrições na China, devido aqui ao aumento, aliás, só voltando aqui um pouco para trás, mas os principais, as medidas de restrição que a China tem adotado, uma vez que a pandemia no país tem vindo aqui a aumentar de forma significativamente, sobretudo nos últimos meses, tem naturalmente prejudicado aqui a mobilidade. No entanto, começa-se aqui a notar alguma recuperação. Isso pode também ser sinais de que a China poderá também estar a aliviar um pouco as medidas de restrição. Em termos de gráfico, conseguimos ver aqui, através destes retângulos que estão desenhados no gráfico semanal, que as últimas duas e 3 vagas da pandemia provocaram correções no mercado de petróleo e que neste momento, portanto, em termos de range, em termos de distância, podemos estar aqui perto de uma situação muito semelhante e, portanto, no qual até cria aqui uma perspectiva bastante altista para os preços tanto do crudo como do Brent. Por outro lado, o furacão no Golfo do México e na costa dos Estados Unidos pode também provocar reduções e espera-se que isso aconteça efetivamente, porque muitas refinarias têm diminuído a produção de petróleo devido aqui ao furacão e as negociações entre os Estados Unidos e Irão também continuam, embora não se espere aqui uma resolução tão depressa. Olhando para o mercado bolsista, portanto, vamos aqui olhar e perceber aqui em termos fundamentais o que é que nós conseguimos também ver. Ora, em termos aqui do posicionamento da Ásia, em termos de importações, portanto, conseguimos ver que conseguiu finalmente aqui, depois dos últimos 3 relatórios, ter apresentado uma ligeira queda. Aqui as importações estão a aumentar, portanto isto também acaba por refletir a mobilidade que está a aumentar no continente asiático, acaba por ser positivo também para os preços do petróleo. Por outro lado, conseguimos ver aqui, este gráfico é bastante interessante, que é o facto do S&P começar aqui a reforçar ainda mais os sinais de risco. Ora, se nós conseguimos ver aqui que de certa maneira conseguimos ver que este rácio entre o S&P e a economia, portanto aqui o PIB nominal, está em níveis bastante altos e neste momento até está 30% acima
do que estava na bolha do .com, portanto na bolha da internet, na altura, em 2000, e portanto isto naturalmente que é um fator de risco. Embora o S&P não represente a economia como um todo, como é óbvio, de qualquer forma existe aqui uma correlação com outras métricas e que não é e que é importante. E é importante aqui termos em considerações. Portanto, aqui claramente ter aqui alguns fatores de risco. Por outro lado, se olharmos aqui para o índice que mede o sentimento no mercado, aliás, aqui conseguimos ver que ainda existe bastante margem para continuar a subir. Portanto, conseguimos ver que aqui não está a dar sinais de overbought, nem sequer sinais de risco. Portanto, aqui está até a posicionar-se numa zona até bastante neutra e acaba por sustentar ainda novas valorizações no S&P neste caso. Portanto, aqui a ser curioso, de um lado existem fatores de risco, depois outros que a curto prazo pelo menos continuam a apoiar as valorizações. Principais destaques para esta semana será então a semana do NFP e também aqui os dados sobre o ISM. O NFP, este relatório acaba por ser bastante importante, tal como eu disse no início da apresentação, nós assistimos ao último relatório do NFP a mostrar uma melhoria, portanto aqui em várias vertentes, e aqui claramente a criar boas perspectivas para o mercado laboral nos Estados Unidos. E, portanto, o relatório que será divulgado desta sexta-feira será bastante importante para percebermos se a FED, ou como é que a FED também será posicionar face aos dados que forem divulgados, como é óbvio. Portanto, aqui pode ser um bom indicador de que a FED efetivamente poderá iniciar o tapering mais cedo do que se esperava, ou então, se os dados se revelarem de facto mistos ou abaixo das expectativas, poderá também justificar o tal adiamento que Paul tem vindo a defender. De qualquer forma, volto a frisar que vamos também ter o nosso webinar especial que poderão fazer o acompanhamento e divulgação dos dados a tempo real no nosso tal webinar que começa à 1h15. Olhando também para o índice ISM, conseguimos ver que os últimos dados têm vindo a revelar-se bastante voláteis. Portanto, se olharmos aqui para a evolução, acaba por ter muita volatilidade. Na maior parte das economias tem-se notado muito algumas dificuldades em termos da cadeia de distribuição, portanto aqui essas dificuldades continuam a manter-se e por outro lado começa aqui também a registar-se uma diminuição na procura, também é resultado da reabertura da economia. Portanto aqui o frenesinho, o momentum todo está a passar um pouco e está-se a refletir então neste índice e portanto pode também ser interessante percebermos como é que serão divulgados aqui estes dados. E bom, chegamos então aqui ao fim da nossa apresentação, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida já sabem, podem também entrar em contato connosco. Da minha parte é tudo, resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bons negócios e muito obrigado novamente por terem assistido.